bem? Nós somos do Pod Roge e hoje nós estamos aqui com ele, Fabiano, pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito de Santa Quitéria, né? Estamos aqui com esse cara que é gigantesco, muito conhecido pela população de Santa Quitéria e região. E hoje viemos saber mais um pouco sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, tanto na política quanto na família, entre amigos. Fabiano, seja muito bem-vindo ao meu podcast, ao Pod Roge. O espaço é todo seu. Inicialmente quero agradecer a oportunidade de falar, não só a respeito de mim, mas contar um pouco da história, essa história política que faz parte da minha vida, é o que me motiva muitas vezes a estar militando nessa área que muitas pessoas às vezes torcem o pescoço quando eu falo que sou político, porque o político, infelizmente, no nosso país, ele tem tido um descrédito muito grande, mas eu sempre falo que quando você tem boa intenção, quando você tem vocação, a política é um caminho muito importante para você poder ajudar as pessoas, construir consensos, né? É uma ferramenta de construção social. Então eu fico muito feliz em poder falar dessa boa política aqui no teu podcast, Roger. E agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com você, tá bom? Vamos lá. Saber um pouco aqui do Fabiano. Fabiano, você nasceu mesmo aqui na cidade de Santa Quitéria? Não, eu nasci na cidade de Fortaleza, mas os meus pais são oriundos daqui de Santa Quitéria. Minha mãe, o meu pai nasceram aqui, mas a minha chegada em Santa Quitéria foi desde o meu nascimento. O meu pai sempre teve Santa Quitéria como uma grande referência da vida dele. O meu avô foi prefeito dessa cidade por 3 vezes, José Benevides Mesquita, o conhecido Zezé Benevides, dono do primeiro hospital desse município. Então, o meu pai nasceu nesse meio político, respirou essa política e, através da vocação dele, pôde chegar à posição de prefeito de Santa Quitéria, e onde eu, desde o meu nascimento, sempre estive muito presente aqui. Porque a gente pode falar que política está no seu sangue. Tá. É em toda geração familiar. Não é algo que colocou na sua cabeça depois, já de grande, vai ser político. Não. Você já nasceu no meio político, o seu pai já nasceu no meio da política. E isso a gente tem passa a ter uma admiração maior, porque a gente está falando com pessoas que realmente entendem, né? Isso. Daquilo que passa, porque viveu com isso. Seu pai também já foi prefeito de Santa Quitéria. E família de quantos irmãos? Eu sou mais velho, né? Éramos em 3. O Jean, há 22 anos, ele faleceu de um infarto, participando de um campeonato mundial de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube. E esse falecimento ocorreu na época da reeleição do meu pai. E, infelizmente, abalou a nós todos, a família. Até hoje nós sentimos muita falta do Jean. O Jean nos deixou muito novo. O Jean tinha 23 anos. Fazem 22 anos que o Jean faleceu. Mas, por graça de Deus, a minha mãe, que na época era secretária de saúde, ela adotou a minha irmã, que é a Ana Luísa. A Ana Luísa, ela veio 1 ano antes do falecimento do meu irmão. Eu acredito que a conjuntura espiritual, tenha providenciado essa iniciativa da minha mãe, de adotar a Ana Luísa, porque a Ana Luísa e o Gabriel, porque o Gabriel é filho do meu irmão, tinha 9 meses na época quando meu irmão faleceu, e foram essas 2 crianças que deram um suporte emocional muito grande para os meus pais e para nós na família. Então, eu sou mais velho, depois eu, Jean, e tenho o Luciano. Então, nós éramos em 3 homens, e aí a Ana Luísa chega na nossa família 1 ano antes do Jean partir. E a chegada dela foi uma chegada muito importante, como eu falei para você, principalmente para a minha mãe, porque quando você perde um ente amado, você sofre muito. Mas quando uma mãe e um pai perdem um filho, eles sofrem por demais. Quem
infelizmente passou por esse problema, perderam filhos, sabe o que eu estou falando. É uma dor muito grande. E foi logo no processo onde meu pai estava se candidatando, já era candidato, já estava no decorrer da campanha da reeleição dele. E aí imagine você, candidato, passando por uma situação dessa. Meu pai teve que ter forças, e às vezes eu me pergunto onde foi que ele tirou tanta força para continuar indo uma campanha. Né? Depois, infelizmente, a campanha, meu pai não teve êxito nas urnas, e nós passamos um momento realmente muito difícil. O ano de 2000 foi um ano muito difícil para a nossa família, mas nós nos erguemos, sabe, Roger? Isso é importante. Eu tenho certeza o amor que meu pai sempre teve por Santa Quitéria, essa dedicação que ele sempre demonstrou para fazer com que Santa Quitéria tenha sempre uma conotação positiva. Os seus conterrâneos, como ele sempre, todos os discursos do meu pai, ele falava, meus bons e queridos conterrâneos. Eu acho que foi isso a inspiração para que meu pai pudesse sobressair desse sofrimento de ter perdido um filho. Né? E a política, né? Essa boa política de servir, de ajudar, de ser referência para a vida dos seus semelhantes. Essa foi a política que sempre meu pai fez. Entre os seus irmãos, teve algum que também entra nesse lado político? O Jean, eu acredito que se o Jean tivesse entre nós, talvez o Jean pudesse ter sido até o prefeito antes do que eu. Né? Ele tinha uma vocação, tinha uma verve política muito boa, ele tinha uma relação com as pessoas também muito similar à relação que meu pai tem, que eu tenho. Né? O Luciano não, o Luciano já tem um perfil diferente, né? Já tem uma habilidade que eu não tenho. Ele é um grande empresário hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, meu irmão amado. O tino dele já é um tino comercial, já eu tenho um tino político. Né? Cada um tem o seu lado, né? A sua, como é que eu posso dizer, a sua qualidade ou a sua vantagem. Né? Então, qual foi o ano que você foi eleito? Primeiro, é interessante que se diga, né? Eu fui candidato em 2008, eu apenas acompanhava de maneira muito lateral a política do meu pai, e quando o meu pai disse que iria me colocar como candidato, foi assim, uma certa surpresa, uma surpresa muito positiva, um medo inclusive, de me deparar com tudo aquilo que eu apenas acompanhava, mas nunca vivenciava como candidato. E quando meu pai me faz esse chamado, né, despertou aquela minha vocação que eu sempre tive, desde criança, acompanhava meu pai quando menino, e eu me pego aqui pensando aqui, eu às vezes imitava meu pai, pegava o microfone, olhava no espelho, imitava meu pai falando, discussando. Aquilo ali já era a vocação do Fabiano. Aquilo ali, a sua maior inspiração. A minha maior inspiração, já era a vocação, a minha vocação, já começando nessa latência de perceber no meu pai essa grande inspiração. Então, o meu pai foi a minha grande referência, minha grande referência de vida, né? Meu pai e minha mãe, mas principalmente meu pai nessa questão política. Então, eu fui candidato em 2008, e aí meu pai, ele teve um problema de saúde muito sério. Ele teve uma sepsemia, era uma infecção generalizada, teve uma hemorragia abdominal, e ele provocou sangue e infelizmente aspirou esse sangue ficou no pulmão, deu uma infecção, e ele foi acometido por esse problema, e a campanha toda ele ficou internado. Né? E aí imagine você, na minha situação eu nunca tinha sido candidato, e fui candidato, inexperiente no processo, e com a ausência da sua referência de vida, do seu amor. Meu pai fez 3 anos de falecido, eu fiz um vídeo, né? Quem puder ter a oportunidade de entrar na minha mídia social, no meu Instagram, Fabiano Lobo Oficial, tem lá o meu manifesto de amor, né? O vídeo, né? Que eu falo do meu pai, da forma com que eu sempre visualizei a sua ação, a forma com que eu sempre presenciei a sua disposição em servir as pessoas. Então, meu pai numa cama da UTI, entre um leito entre a vida e a morte.
foi aí que eu comecei a perceber que eu era muito mais forte do que eu achava que era. Porque nós só percebemos, olha, que somos fortes quando nós superamos as dificuldades, quando nós enfrentamos as adversidades e quando nós vencemos essas adversidades e essas dificuldades. Então, foi aí que eu comecei a descobrir essa fortaleza interna que eu tinha. Participei de uma campanha, não fui eleito, mas tirei uma votação muitíssimo expressiva. Uma experiência. Eu tirei 11.407 votos no primeiro momento na minha vida pública como político, logo candidato. E aí isso me potencializou para disputar uma eleição em 2012 e vencer nas urnas. Mas antes desse processo, teve até uma eleição suplementar, que não houve votação. Mas a gente aqueceu as pessoas, né? E geramos essa expectativa no coração delas para que elas pudessem, em 2012, me dar a vitória. Tanto a mim, outro lado, né? Isso, tanto a mim como o Braga, nós estávamos numa chapa, eu como candidato, né, cabeça de chapa, e ele como vice. E nós vencemos a eleição. Como que é ganhar uma eleição pela primeira vez, a sensação? Prefeito Santa Quitéria. Eu só me lembro, sabe, de uma cena muito forte. Quando eu estava num sítio de uns amigos, próximo, né, na saída para Catunda, esperando, né, a votação, os primeiros resultados, e geralmente saía pela Rádio Itataia, né? Rádio Itataia que tem uma tradicionalidade em informar, né? E a gente naquela expectativa, escutando o rádio. Quando a minha vitória foi consolidada e eu ainda naquela, será que é verdade mesmo? Me belisca para saber se não é um sonho. Eu recebi a chegada do meu pai. Aquilo ali foi muitíssimo marcante na minha vida. Eu pude dar um abraço nele e dizer, essa vitória foi para você. Foi para você que sofreu, foi para você que passou por tudo. Foi você que me inspirou, foi você que me deu mote para que eu pudesse falar aquilo que o meu coração sempre gritava. E ali foi muito importante para mim, sabe? Eu abraçar o meu pai, eu estou aqui até emocionado, abraçar o meu pai e dizer, foi para você, meu pai amado, essa vitória. E abraçar as pessoas. Eu me lembro que eu desci, né, indo para o posto do Arnaldo, eu desci chorando, as pessoas em cima de mim me puxando, aquela alegria, e eu chorando, eu não conseguia controlar a minha emoção, porque aquilo ali foi um sonho um sonho sonhado, que a realização desse sonho foi muito impactante para mim, positivamente, né? Então, aquele momento ali foi um momento muito especial. Abraçar meu pai, abraçar as pessoas, emocionado. Eu imagino o orgulho. Nosso orgulho muito grande, né? Eu venho de uma trajetória, Roger. Eu sou, aqui em Santa Quitéria, eu sou o único político, né, que teve a oportunidade de ser prefeito, vindo de uma trajetória, de uma tríade histórica de prefeitos. Eu sou filho do Luciano Lobo, que foi prefeito de Santa Quitéria. Eu sou neto do Zezé Benevides, que foi prefeito em Santa Quitéria. E sou bisneto do capitão, que também foi prefeito em Santa Quitéria. Isso é uma tríade histórica, política muitíssimo importante. Esse amor de repasse. As pessoas, eu chego na casa de muita gente e eu vejo fotos do meu pai, pessoas antigas que são amigas do meu pai, dizendo assim, eu te quero bem pelo teu pai. Isso para mim me traz uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque esse amor de repasse, eu tenho que dar continuidade a isso. Como que é carregar o nome de Luciano Lobo, ter essa toda responsabilidade? Você chegar na casa das pessoas, ver lá a foto lá do seu pai e falar assim, olha, eu gosto de você porque eu gostava do seu pai. Eu agora, antes de vir para fazer o podcast, eu estava fazendo algumas visitas. E eu entrei na casa de uma senhora que tinha simplesmente um comitê, né? Um comitê, fotos do meu pai, fotos minhas, fotos do meu irmão que faleceu. E aquilo ali, quando eu entrei na casa dela, não são poucas, são muitas casas que eu tenho entrado e tenho visto isso. Isso me emociona toda vez. Porque aí teve um amigo que me perguntou, por que tu está na política? Porque eu me emociono como se eu estivesse a primeira vez, sempre. Porque se você não está em um ambiente que você não tem emoção, que aquilo ali não te estimula, aquilo não te dá vontade de seguir em frente. Então, é essa relação
que eu tenho com a política quando eu vejo pessoas que sempre amaram meu pai, por vários os motivos. Porque meu pai ajudou, na época, a curar alguém na família, porque meu pai esteve ali de uma forma muito presente na vida daquelas pessoas, dando uma palavra, um conforto. Essa continuidade me traz muita responsabilidade e um peso muito grande. Porque eu não sou o Luciano Lobo. Eu sou filho do Luciano Lobo. Tem coisas que eu tenho muito parecido com ele e tem coisas que eu não tenho. Tem coisas que são minhas. Mescla da minha mãe também, que é a minha referência de vida, a minha mãe. Né? Essa grande mulher, essa grande guerreira. Mas eu não sou o Luciano. Né? É como algumas pessoas dizem, mas ele não pega nem a letra do pai, não parece com o pai. Eu em alguns momentos, eu gosto de ser comparado com meu pai, em outros não. Porque cada um de nós tem uma maneira de ver, maneira de pensar e de sentir diferente. Né? Eu sou mais ponderado, meu pai era mais explosivo, mas nós temos uma coisa muito parecida. Né? Nós não guardamos rancor. Porque o rancor, Roger, ele é um quesito muitíssimo danoso para o homem público. Porque você não pode guardar mágoa das pessoas, porque hoje você está em desafeto político com o fulano. Mas lá na frente, esse desafeto político pode ser o teu afeto e pode ser aquela pessoa importante para construir com você uma caminhada de vitória, que não é só para você, é para ambos. Né? Então, o meu pai, ele era um homem que ele tinha uns restos muito fortes, mas ele não guardava mágoa no coração. Né? Isso foi... Ao longo da nossa caminhada, a gente sempre se machuca e machuca outras pessoas, né? Isso. As pessoas sempre vão ficar de mal da gente por alguma coisa que nós fizemos, né? Ou estamos fazendo. Mas o mais importante é isso que você está falando, é não guardar mágoa das pessoas. Aconteceu, vida que segue, e daí para frente a gente pode, né, caminhar livre. O que é que acontece muito? O que é que acontece muito? As pessoas, elas geram muita expectativa, né, com a minha pessoa. Né? Vamos supor, aqui eu tenho um exemplo. Às vezes eu fiquei me questionando por que é tão fácil gostar do Fabiano e tão fácil ter raiva do Fabiano. Porque muitas vezes as pessoas, elas geram expectativa a teu respeito que você nem sabe qual nível de expectativa elas estão tendo sobre a sua pessoa. E por você não saber, você não consegue atender aquela expectativa. E aí essas pessoas que geram essa expectativa, elas se magoam, se colocam no espaço de estarem sido rejeitados. Porque eu esperava que ele viesse aqui, eu esperava que ele fizesse isso. Mas muitas coisas eu nem sabia o que a pessoa esperava a meu respeito. Né? Por isso que às vezes eu digo, se você está esperando eu ir ao teu encontro, venha ao meu. Porque muitas vezes a gente na vida tão corrida, né? E principalmente agora de uma campanha, uma pré-campanha, que agora vai ser 16 uma campanha, eu não vou ter a oportunidade de estar em cada casa batendo papo, conversando, olhando no olho, se emocionando muitas vezes, porque eu tenho um estado do Ceará basicamente para percorrer. Lógico que a minha candidatura, ela vai sair de Santa Quitéria, né? Vai sair de Santa Quitéria, mas eu não vou ter condição humana para estar em cada casa. Não dá, a gente vai ter que fazer algumas reuniões, vocês vão ter que me acompanhar muito nas minhas mídias sociais, né? Que é uma das ferramentas de comunicação facilitou muito, né? Antigamente, na época do meu pai tinha que fazer um périplo, rodar esse município, andar em todo canto. Hoje, através da mídia social, você pode se comunicar, né, Roger? Tanto é que aqui, ó, aqui estamos, você me passou uma mensagem e eu lhe retribuí. Sim. E disse, não, me sentiria feliz em poder fazer esse podcast com você para falar um pouco mais a respeito do que eu sinto, quem eu sou. Tem muita gente que não me conhece, tanto é que você não me conhecia aqui presencialmente. Só sabia do fulano, do Beltrano que falava do Fabiano. Né? Então é isso, a gente vai ter que aproveitar, utilizar esse tempo através da ferramenta da internet, entendeu? Pedir compreensão às pessoas também. Sim. Por esse passo que você está falando, às vezes a expectativa que nós temos de um político é muito grande, como você falou mesmo.
E às vezes essa expectativa não é do jeito que a gente imagina, né? Aí você agora acaba de declarar aqui que o tempo é curto. E aí você tenta aproveitar o máximo possível. E para aproveitar o máximo possível, a gente tem, graças aí à internet, que você consegue entrar nas casas das pessoas sem estar lá. Isso. Esse é o intuito. Esse é o intuito. Mas a gente também quer saber por que se candidatar a deputado federal. Deputado federal. Eu estava no Partido Democrático Trabalhista, no PDT, fui presidente do PDT, e eu me desfiliei, me desliguei do partido, mas de maneira muito amistosa, né? Tanto é que hoje eu estou apoiando o futuro governador do estado do Ceará, Roberto Cláudio, porque o Roberto Cláudio hoje faz uma aliança dentro da chapa com o meu líder hoje, Domingos Aguiar Filho, que é do Partido Social Democrático, PSD. Hoje eu sou presidente do PSD, e em conversa com o Domingos, né, o Domingos me deu essa sugestão: Fabiano, por que você não se lança candidato? Né? No caso, pré-candidato, para depois se candidato. E eu disse a ele que eu sou time, eu sou grupo, e mediante essas questões de ser time, de ser grupo, que eu estaria acatando a orientação. Porque assim, olha, eu sou líder político, mas também sou liderado. E se eu não tiver isso de maneira muito clara, se eu não tiver essa hierarquia política, e isso foi me ensinado pelo meu pai, meu filho, você tem que seguir alguém, porque outras pessoas te seguem e você vai orientar essas pessoas. Então o partido, o Domingos, me fez esse pedido, e eu acatei o pedido do meu líder, Domingos Filho. Né? E ele disse: olha, aqui no nosso partido nós temos alguns puxadores de voto, e você fez um trabalho muito bom na Secretaria da Habitação. Lá nós entregamos, para você que acompanha aqui o podcast, eu fui secretário da Habitação logo depois de ter sido prefeito, fui secretário do prefeito na época, Roberto Cláudio, e nós entregamos para a cidade de Fortaleza mais de 27 mil unidades habitacionais. Então eu tenho uma relação com as lideranças da habitação em Fortaleza muito boa, né? Entregamos unidades habitacionais, melhorias habitacionais, regularizamos fundiariamente muitas casas na cidade de Fortaleza, e alguns papéis sociais também foram entregues. Então, assim, o trabalho que nós fizemos nos credencia a ser um candidato competitivo. E aí eu saio de Santa Quitéria. Por que eu quero dizer e afirmar Santa Quitéria? Porque é a referência da minha vida política, da história. Eu tenho um laço afetivo muito grande com essa cidade, com essas pessoas. Em um dos meus vídeos no meu Instagram, eu disse que é mais difícil você romper um cabo, aliás, um laço afetivo, do que um cabo de aço. Porque cabo de aço você taca a pancada e você rompe aquilo que te aprisiona, um grilhão, uma corrente. Mas você não consegue romper um laço de afetividade. Você não consegue romper um carinho, um afeto, o amor das pessoas. E é isso que eu tenho para o Santa Quitéria. Esse olhar carinhoso que meu pai me ensinou. Ele me ensinou a amar Santa Quitéria, as pessoas, a respeitar os posicionamentos muitas vezes contrários, né? Porque eu não posso achar que eu sou o rei, o dono da verdade. E eu caminho pensando em fazer o bem às pessoas. Mas, lógico, nem tudo a gente acerta. Então, eu respeito muito as pessoas que têm pontos divergentes à minha forma de pensar. E é nesse respeito que a gente vai construindo esses consensos e vai se potencializando politicamente. Então, a minha candidatura a deputado federal foi uma candidatura estimulada, está sendo estimulada pelo partido, né, e por outras trajetórias de sucesso na parte gerencial pública que eu tenho feito. Fui prefeito dessa cidade e fui convidado na época, o prefeito Roberto Cláudio, para participar do grupo de trabalho, né, de gestão dele. Eu me lembro muito bem, foi num domingo, o Roberto me ligou e me disse que iria me dar uma missão. E eu pensando que eu iria assumir algo dentro da minha linha de formação, né? Eu sou turismólogo, fui coordenador de desenvolvimento turístico da cidade de Fortaleza antes de ser prefeito, e também tenho formação em administração. E estou cursando o curso de psicologia, né? E para mim é um curso muito importante, porque eu sempre quis fazer algo relacionado a isso.
Mas nessa parte administrativa, pela formação que eu tive, o Roberto me fez essa ligação e eu até pensei que ele ia me colocar no turismo. E ele disse, eu quero lhe colocar como secretário executivo da habitação. E aí a minha surpresa, eu no telefone disse, meu amigo, mas o que é que eu entendo de habitação? Aí ele disse, Fabiano, você foi prefeito de um município encravado no meio do semiárido. Então você, por ter sido gestor, você passou por dificuldades que lhe credenciaram a eu estar lhe fazendo esse convite, né? Então, modéstia à parte, eu abracei essa responsabilidade e estudei sobre a habitação, né? Os eixos da habitação, os 4 eixos fundamentais da habitação, eu tive muito conhecimento, estudei, me aprofundei e pude ser um secretário que atendeu às expectativas, porque a expectativa da habitação era entregar, no final do mandato do prefeito Roberto Cláudio, 13 mil unidades habitacionais, me perdoa, e nós entregamos 27 mil. Então nós superamos as expectativas, né? Então é isso, a minha candidatura vem nisso, né? Com toda essa construção, e estamos aí, com essa esperança de... Um acaso. Não, nunca foi. Tem um histórico. Tem um tempo atrás, né? É um passado que me credencia hoje ser candidato, né? Ser pré-candidato, candidato. Algum projeto já em mente? Eu disse que, inclusive a gente sentando com a minha equipe, eu vim do executivo. Então sempre o meu perfil foi executar ações, resolver problemas, né? Então, diferente de outros políticos que têm uma bandeira, a bandeira dos animais, bandeira da água, bandeira... As minhas bandeiras, elas são todas muito importantes. Então, a gente tem um slogan, esse slogan vai ser realmente muito impactante e tem tudo a ver comigo, que é para você viver melhor. Para você viver melhor, se eu trabalhar na área da saúde, trazendo projetos que impactem positivamente a vida das pessoas, elas vão viver melhor. Na habitação, pela expertise que hoje eu tenho, elas irão viver melhor nessa condição de habitabilidade. Na área da educação, se nós viermos com projetos para estruturar mais a educação, elas no final viverão melhor. Então o meu intuito é pensar nas pessoas, é trabalhar para as pessoas, é fortalecer conceitos de uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais justa, dar oportunidades àqueles que infelizmente não têm, olhar para as minorias, né? Não é excluir pessoas que são diferentes. Porque infelizmente tem muito político que exclui os diferentes. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar vez e voz, porque são nas diferenças onde nós construímos outros caminhos para que a gente possa chegar no objetivo central. O que as pessoas podem esperar de você, como deputado, como futuro deputado, que a gente pode falar? Esperar, Roger, esperar trabalho, dedicação, muita alegria. Eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz com a minha vida, eu sou um homem feliz, eu tenho uma família linda, né? É uma esposa que é meu esteio, minha referência de amor. Tenho filhas lindíssimas, que eu tenho assim é até difícil falar das filhas, né? Porque são amores que a gente viu nascer, que a gente educa. Eu sou uma pessoa feliz, né? Esperar do político e do futuro deputado federal essa alegria, esse entusiasmo, essa forma de colocar essa vocação a exercício das pessoas que mais precisam. Você tocou no nome da família, a gente vai jogar aqui um pouquinho para o lado da família. Quantos anos de casado? Eu tenho 18 anos. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhas. A Sara, minha primeira filha, a Sara nasceu, Roger, ela nasceu com 6 meses, nasceu pequena, ela nasceu com menos de 1 quilo, né? E hoje a Sara está uma moça linda, está com 17 anos, vai fazer vestibular agora no final desse ano. Uma das realizações da minha vida, né? Aí depois veio a Vitória. A Vitória, quando ela nasceu, já era prefeita. Ela nasceu quando eu estava com 1 mês na prefeitura, já prefeito. Tanto é que o nome dela foi Vitória, exatamente porque nós vencemos as eleições. E depois veio a Valentina, né? Quando eu estava prefeito,
dos eventos que nós tivemos aqui, eu entreguei algumas ambulâncias, entreguei alguns equipamentos para a cidade, e eu convergi as pessoas para a gente pudesse fazer essa entrega e bater um papo, né? E eu disse que a minha vida ela tem sido uma vida de superações. Primeiro, a Sara veio para sarar, né, algumas questões em mim. A Vitória veio no momento que eu estava em Vitória. E a Valentina veio no momento que eu tinha que ter valentia para enfrentar mais novos obstáculos, para continuar a minha vida buscando a felicidade. Porque todos nós buscamos a felicidade, né? Todos nós buscamos ser felizes. Então, as minhas filhas, a minha referência de família, a minha esposa, elas são o meu esteio para essa busca da felicidade. Todas elas vieram num momento muito específico, muito específico. muito específico e muito importante. Hoje vocês moram em Fortaleza. As crianças estudam em Fortaleza, né? Nós moramos lá. Mas a Santa Quitéria não sai do meu coração, tanto é que eu estou vira e mexe aqui. Hoje mesmo eu estava fazendo uma visita, e aí um amigo olhou para mim e disse: rapaz, se eu for para votar em alguém, que eu voto que eu conheço. Eu vou votar em você, Fabiano, porque eu lhe vejo no meio da rua, você já foi meu prefeito. Se eu quiser ligar para você, eu sei onde procurar. Agora, votar num candidato que vem de 4 em 4 anos, balança com a mão e acha graça, eu quero votar em alguém que eu tenha identificação e que saia do meu município, que seja referência da minha política, né? E a gente agradece as pessoas. É nesse diapasão, nessa perspectiva, que eu venho em Santa Quitéria buscar das pessoas esse interesse. Né? Fabiano, como você é daqui de Santa Quitéria, né, a gente pode falar assim, você conhece a cada distrito que aqui tem, não só a cidade de Santa Quitéria, mas também outras cidades que são próximas daqui, onde você está mais voltado para isso. Então, como você conhece mais a necessidade do povo, isso ajuda de uma certa forma você fazer a sua pré-candidatura, se candidatando aí a deputado federal, isso ajuda no seu desenvolver político? Sim, são nas oportunidades que eu tenho tido na vida de conviver com as dores, os sofrimentos das pessoas, que eu saio, né, com essa intenção e esse sentimento muito latente no meu coração de poder minorar, diminuir o sofrimento delas. Eu sei que hoje o homem do interior, principalmente encravado no semiárido, que passa por dificuldades de falta de água, entre outros problemas, ele necessita de um amparo, de um apoio maior dos poderes, a nível federal, a nível de estado e municipal. É inquestionável, se eu for fazer aqui, elencar as prioridades, porque nós temos que analisar a vida em prioridades, é inquestionável que a saúde ela esteja no topo das necessidades. Dessas prioridades são necessárias. Depois a educação, porque eu primeiro tenho que dar a oportunidade da vida existir, e a saúde, estruturando os equipamentos da saúde, fortalecendo a presença de profissionais qualificados, dando a oportunidade às pessoas a terem acesso a medicações nos postos de saúde, né? Trabalhando de uma forma mais direta para que as pessoas elas possam, nos momentos de dificuldade de saúde, elas possam ter esse amparo. Então, projetos na área de saúde para amparar, porque o meu intuito é para que as pessoas possam viver melhor. Depois essa educação, né? A gente sabe que a educação ela te transforma, ela te constrói, ela te dá a oportunidade, ela te abre a oportunidade, te leva ao conhecimento. Né? Você não fica naquela monoideia, naquele pensamento fixado. Você começa a analisar a vida de uma forma muito mais plural, né? E a oportunidade de dar às pessoas a primeira condição de trabalho. Então, se você for elencar no Nordeste, praticamente nessa região, as dificuldades são, né? A saúde, uma boa educação e a oportunidade de emprego. A gente tem que botar a cabeça para funcionar. Nós somos homens públicos, eu falo nós, abraçando todos aqueles vocacionados, para pensar em algo para resolver os problemas. Se você analisar bem, a convivência com o semiárido, ela tem sido muito falada. E
tecnologias sociais elas têm aparecido. Você vê, cisterna de placa é uma tecnologia social que faz com que o homem aprenda a conviver com o semiárido, né? Entre outras tecnologias sociais que apresentam. Então, cabe a nós, homens públicos, que sentimos a necessidade das pessoas, que sabemos como minorar esse sofrimento, diminuir esse sofrimento, a gente poder trabalhar nessa linha de ação para que as coisas aconteçam, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Essa é a minha perspectiva. Então eu conheço a realidade. Tem realidade de interior, de litoral que é diferente do interior do sertão brabo. Tem diferença do interior de serra, pé de serra, uma serra, enfim, porque as necessidades são outras, né? Eu conheço também, né? E sei das necessidades desses espaços. E para cada espaço desse, pensar de uma forma diferente e construir acessos diferentes para que as pessoas possam viver melhor. Bom, voltando um pouquinho no tempo, candidato a prefeito, né? Sim. Prefeito de Santa Quitéria na época, qual foi a melhoria que você conseguiu? Eu comecei a lhe acompanhar esses dias, então sei de algumas coisas, mas tem outras pessoas que não estão aí por dentro disso. Eu gostaria que você citasse aqui. E nós edificamos, e quando eu falo edificar, não é só materializar através das ações a construção de um equipamento público, não. Nós edificamos conceito, né? E eu posso aqui falar de duas ações muitíssimo importantes para Santa Quitéria. A primeira foi a reconstrução do hospital. Eu vou contar uma história para você, Roger, e para você que nos acompanha, que essa história eu já comecei, né, até falei antes do podcast. Nós entregamos um hospital para as pessoas aqui em Santa Quitéria totalmente reconstruído. Mas isso foi em decorrência a um problema que aconteceu logo no início da minha gestão. Em 13 de abril propriamente dito, à noite, eu recebi uma ligação, e essa ligação ela foi uma ligação muito impactante. A ligação foi assim: prefeito, vem aqui no hospital porque o hospital está caindo. E eu não entendi. O hospital caindo? Aí a pessoa falou, olha, está chovendo muito e o entelhamento do hospital ele entupiu e as águas estão vindo, está minando as paredes, está escorrendo água pelas paredes, as paredes, uma estrutura muito antiga, né? E problema estrutural sério, o hospital caiu. Quando eu cheguei no hospital só de bermuda e de chinelo, eu vi uma cena de guerra. Existiam algumas alas do hospital que estavam se desmanchando literalmente pela força da água. Chuva torrencial. E aí o que foi que eu fiz? A primeira ação foi tirar as pessoas dessas alas porque elas poderiam desabar. E aí eu e mais algumas pessoas no hospital, nós carregamos nos braços algumas pessoas que estavam doentes, estavam hospitalizadas. Nós transferimos essas pessoas para um local mais seguro. Depois foi escorar com alguns pedaços de pau, madeira mesmo, as paredes que estavam já para cair, né? E aquilo ali foi muito impactante para mim, sabe, Roger? Eu cheguei em casa já de manhã, né, com essa missão. Se eu não fizer nada para o Santa Quitéria, eu quero entregar para o povo um hospital novo, porque é o coração da saúde. E isso eu saí com essa determinação. Com essa determinação de trazer para Santa Quitéria recursos para a construção, reconstrução daquilo que estava destruído. E para minha felicidade, nós fizemos um projeto. Eu me lembro muito bem no dia que eu tive o contato com, na época, o ex-governador Cid Gomes. Eu fiz 2 projetos. Um projeto de 600 mil reais e um projeto de 1.200.000 reais para o hospital. E o meu objetivo era levar um projeto e se ele negativasse eu teria um outro para ele aprovar, né? Só que nessa hora eu botei o esboço do projeto, o projeto mais caro no bolso direito e o mais barato no bolso esquerdo. Na hora que eu estava com o Cid, eu esqueci qual bolso estava o projeto mais caro. Eu disse, meu Deus, se eu puxo o projeto mais barato, ele aprova e não tem como eu
trazer o projeto mais caro. E aí foi que na hora eu me lembrei que o projeto mais caro estava no bolso direito. E quando eu falei, pedi ao governador essa ajuda para a saúde em Santa Quitéria, foi quando eu puxei o projeto e ele analisou, era só um esboço muito superficial, mas de prontamente ele disse: eu irei disponibilizar recursos para a construção do hospital de Santa Quitéria. Isso para mim foi como se eu tivesse ganhado na Mega Sena, sabe, Roger? Saí muito feliz, tanto é que meu pai, tão feliz na época, passou até mal. Passou mal, foi até que está internado. E um outro projeto fantástico, que não foi algo edificado e construído, foi a nucleação das escolas no município de Santa Quitéria. Uma coisa que eu na época com a Analice, nós estávamos no Saco do Belém e fazendo uma visita, né, na escola, e a gente viu uma criança de 10 anos que não sabia ler nem escrever. Aquilo ali foi muito forte. Eu presenciar uma educação que não estava atingindo seus objetivos. Mas por quê? Qual era o foco central? Na época, o foco central era empregar pessoas e não era educar as crianças. E eu inverti esse processo. Eu sabia que eu ia mexer no vespeiro político, porque eu tinha na nucleação, e o que é nucleação para vocês que não sabem o que é? Eu fechar uma escola e pegar as crianças dessa escola que tem poucos alunos, poucas crianças, e colocar em outra escola e estruturar essa escola para que essa escola possa ter condição para recepcionar esses novos integrantes, esses novos alunos. Então, o fechamento das escolas, isso ia ter um impacto muito grande na mente das pessoas. Mas o intuito sempre foi fortalecer a educação, acabar com os multisseriados. Nós tínhamos 110 escolas aqui no nosso município. Eu diminuí para metade das escolas. E eu acabei com os multisseriados. O que é um multisseriado? Para você que também não sabe o que é. É um professor que está dentro de uma sala de aula, dando aula para um aluno do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto ano. Isso é humanamente impossível para o professor dar aula, e uma aula com que ele tenha capacidade de transferir a informação para que o aluno possa absorver. Então existia muito multisseriado. E nós acabamos com os multisseriados através da nucleação. Então nós reformamos escolas, estruturamos as escolas e fortalecemos a merenda escolar através do PENAI. O PENAI é um programa de alimentação da escola que obriga os gestores a consumir no mínimo 30% da merenda escolar em produtos oriundos do próprio município, produzidos no próprio município. E o que é que nós fizemos através da Secretaria de Agricultura? Nós fortalecemos esse programa e amplificamos esse programa para que esse programa pudesse atingir um patamar de mais de 42%. Então, o que é isso, o PENAI? Você potencializa esse programa para que o agricultor pudesse produzir o ovo, a galinha, o girimum, a fruta, enfim, tudo para que a escola pudesse comprar desse agricultor e essa escola pudesse dar às crianças uma merenda de excelente qualidade. Não só dar às crianças uma merenda de excelente qualidade, mas dar oportunidade para as pessoas, na época, os agricultores, pudessem produzir e ficar no seu torrão, evitando o êxito rural, né? Evitando muitas situações difíceis. Né? Então, dá oportunidade para a pessoa produzir e as crianças comerem um produto orgânico, um produto produzido na própria cidade. Né? Então, a nucleação escolar, ela potencializou esse contexto. Tanto é que os méritos foram colhidos na gestão passada. Mas educação, você não faz uma ação da educação hoje para você colher no amanhã. Você colhe no amanhã, mas um amanhã bem longo. Né? É como você planta uma semente, no outro dia não está uma árvore já gerando frutos. Não, você planta a semente, você rega a semente, você coloca um sol acessível, não muito sol para também não matar, aduba o solo e vai cuidando para que essa semente germinada ela possa florescer, aliás, possa crescer e depois florescer e ter frutos. Foi o que aconteceu com a educação no município de Santa Quitéria na gestão passada. Então, esses dois aspectos, educação, aliás, saúde e educação, eles foram muito importantes. Eles foram importantes e foram muito necessários para que a Santa Quitéria pudesse ter esse acesso. As crianças pudessem
receberem uma educação de qualidade com alimentação e também as pessoas pudessem ter a oportunidade de ter saúde, né? Isso foi muito importante. Entre outros, se eu for falar aqui vai demorar muito, né? Foram desalinizadores que conseguimos a pista asfáltica do Trapiá, que foi uma conquista fantástica, né? Construímos um posto de saúde de São José que foi muito, muito, muito bom para lá. Poços profundos que foram furados. Esse investimento da cultura que a gente fortaleceu a questão das quadrilhas juninas. Então foi muita coisa. Fabiano, governador, você já tem, né? Você falou. E falando de presidente. Eu tenho um direcionamento pelo partido de acompanhar o Ciro Gomes. Né? Embora que a gente tenha andado, tenha conversado com muitos e tenha percebido a vontade das pessoas votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu não posso, de maneira diferente, não apoiar. Né? Agora, lógico, o fortalecimento dessa questão vai depender muito do que as pessoas querem. Eu não posso... Isso ainda está sendo amadurecido. Mas o Ciro é do meu partido. Não posso deixar de não dizer que queremos apoiar. Agora, a gente deixa também a critério das pessoas. Eu não posso obrigar ninguém a votar. Eu posso orientar, mas nunca obriguei ninguém a votar. A gente pode falar os motivos por que está votando, por que acredita. Porque eu não faço política, Roger, se eu não acreditar. Eu tenho que acreditar para poder estar lutando, poder estar trabalhando. Então a gente fala os motivos que acredita, mas se a pessoa disser, eu não vou votar no fulano, não vou votar no ciclano, eu também não vou obrigar ninguém. Né? A gente vai fazer a nossa parte como condutor do processo, né? Como operacionalizador da política, né? Então a gente vai trazer essas discussões, mas eu vou deixar também a critério das pessoas com liberdade de escolher o seu candidato a presidente, né? A governador, no caso também a senador. Então é o que a gente vai pedir que as pessoas avaliem e escolham aquilo que o seu coração, o seu desejo acha melhor. Mais viável para ela. Fabiano, eu só tenho que te agradecer por ter aberto a porta aqui da sua casa, aqui em São Quitério, como a gente falou, né? Como você falou agora há pouco, quando o político não vai até a sua casa, temos que ir até a casa do político. E foi isso que eu fiz, né? Aqui hoje, quando você aceitou o meu convite, eu pedi apenas uma live, né? E você falou assim, olha, eu posso fazer presencialmente. Ficou viável para mim vir até aqui a Santa Quitéria, eu agradeço. Quando não pode ir, eu vou até a pessoa. Isso é o mais importante. Que as pessoas entendam também esse lado do político. Né? Ele não pode estar toda hora no meio do povo. Ele tem que correr atrás de outras coisas para o povo. E eu te agradeço muito por ter aberto. A recepção, né, que eu tive aqui ao chegar na sua casa foi muito boa. Né, e eu agradeço muito por isso. E eu espero que as pessoas possam olhar para você como Fabiano Lobo e não só como Luciano Lobo, né? Tem muitas coisas na sua vida que é muito parecida com seu pai, como você falou, mas tem outras que não, né? É uma nova pessoa, caráter. Eu tenho certeza que é o mesmo do seu pai, a ética é a mesma do seu pai, porque isso vem de berço, tanto político quanto família. E eu te agradeço demais por esse espaço, de ter aceito esse convite, de estar aqui expondo as suas ideias para cada um que vai ouvir você aí de casa. E lhe desejo muito sucesso na sua trajetória daqui para frente. Espero que você consiga alcançar o seu objetivo, que é ser realmente aquele candidato a deputado federal e eleito, né, com isso. E só tenho a te agradecer. A última pergunta que eu vou fazer para você é: qual o seu maior sonho hoje? Primeiro agradecer, viu, Roger? Como você disse, se o político não vem, a gente vai. Mas eu disse desde o início que estava disposto a ir ao seu encontro, né? Porque essa oportunidade, a gente que está nessa vida pública, a gente tem que aproveitar a oportunidade de comunicar. Né? É muito bom. Aqui a sua condução foi fantástica. As perguntas foram perguntas muito importantes, perguntas que revelaram um pouco do Fabiano. Dava para a gente conversar aqui 2, 3 horas, dava, mas também fica enfadonho e cansativo, né? Mas o meu sonho, qual é o meu
meu sonho? Eu tenho que mesclar o meu sonho com o sonho de outras pessoas. Né? Quando a gente realiza uma ação que beneficia as pessoas, a gente tem que sonhar com elas. Então, o meu sonho é sonhar junto. Meu sonho é sonhar junto com outras pessoas que, de uma certa forma, têm desejos antigos, têm necessidades presenciais e que sonham ter uma vida mais digna, que sonham ter uma vida com mais tranquilidade, né? Porque o meu objetivo é sonhar e concretizar juntamente com outras pessoas. Porque o foco sempre será as pessoas. Então, dar a oportunidade para as pessoas viverem melhor, que é para você viver melhor. Então, meu sonho é esse, como político, como cristão, né, servir, porque nós nos tornamos referência para a vida delas, nos construímos em liderança quando nós servimos, quando nós estamos úteis, disponíveis. E quando você é essa pessoa disponível, útil para a vida de alguém, você acaba se construindo em liderança. Vai lá que o Roger consegue, vai lá que o Fabiano resolve. E é essa a expectativa que eu quero ter da minha vida, sonhar junto e realizar coisas junto com as pessoas. Tá bom? Obrigado. Obrigado mais uma vez. Meu canal está aberto também para qualquer coisa que você queira colocar lá. O canal está aberto. É para isso que nós estamos aqui, para levar conteúdo para as pessoas, levar informação para você que está nos assistindo aqui agora. Então, não só assista, mas também como compartilhe, né, esse vídeo para outras pessoas, principalmente se você gosta do Fabiano Lobo, do meio político do Fabiano Lobo. Então, compartilhe ao máximo que você puder essas informações para que outras pessoas possam ver o Fabiano, né, rever, conhecer pela primeira vez, que algumas pessoas ainda não conhecem, apesar de carregar um nome que é muito conhecido, mas algumas pessoas ainda não conhecem. E eu só tenho a agradecer a você que ficou aqui nesse vídeo até agora. Muito obrigado a cada um de você. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, gratidão, uma pena, sabe, Roger? E a gente está aí. Estou trilhando um caminho diferente, mas é o mesmo caminho político, né? Os acessos é que são um pouco diferentes, mas é como eu te falei, sonhar com as pessoas, esse é o meu grande objetivo, para que as pessoas possam viver melhor, para você viver melhor. Grande abraço, muito obrigado. Abraço a cada um que ficou até agora. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Pod Roger. Esse é um podcast diferente, onde não é só dentro do estúdio, mas fora do estúdio e vai aonde você está. Muito obrigado e até a próxima.